vendo? Essa que a gente já falou. Sétimo dia, Shabat, fala de descanso. Sábado é um sinal para os judeus, a gente já falou isso, que o sábado não é exatamente o sétimo dia, mas o sábado é um descanso, né? Aí vem os dois grandes entendimentos, que os dias da criação seriam dias normais de 24 horas, e nesse cômputo de 24 horas o mundo foi criado há 5.784 anos atrás, se você contar os dias da criação, e é assim que os judeus contam o calendário deles, baseado na época da criação até hoje, né? E esse James Ussher, que foi um teólogo, ele calculou a criação da época de Cristo para trás, no ano 4004, né? Chegou a detalhe de dizer que foi em 23 de outubro, às 18 horas. Você vê a precisão dele. Mas existe, os dinossauros, nessa visão, né? Estaria dentro, para essa visão, que é a teoria do gap. Qual seria a teoria do gap? Que entre Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, houve um grande gap, que ninguém sabe quanto tempo era nesse momento que havia os seres pré-históricos. Porque a terra era sem forma e vazia, esse verbo era também pode ser tornou-se. E a gente não tem como saber se era um ou outro, pelo contexto não dá. Então, uns acham que, na realidade, os dias da criação seriam dias da reformulação da terra toda, que era uma terra originalmente, que veio o pecado no mundo através do diabo, ficou um tempo que a gente não sabe quanto tempo caído, e aqui vieram os seres pré-históricos. Então, olha, há outro grande entendimento é que os dias da criação são milhões de anos, e aí não tem dificuldade de encaixar os seres pré-históricos aqui, já que os dias não são de 24 horas, são dias de milhões de anos. Aqui foi o paraíso, na Bíblia, na Mesopotâmia, né, a localização em algum lugar, a gente não sabe onde. E sobre, que a gente comentou, as filhas dos homens e as filhas de Deus em Gênesis 6, aquele texto problemático, né, tem dois grandes entendimentos. Um deles é o entendimento predominante, que foi na igreja a partir do século IV. Qual foi esse entendimento? Adão gerou a Caim e Abel, Abel morreu, mas Adão também gerou a Sete, que gerou uma grande descendência. Aqui teve um Enoque na geração de Sete, que é diferente desse Enoque, da geração de Caim. Esse Enoque da geração de Sete foi arrebatado, e aí criou-se uma geração de pessoas santas de Sete contra uma geração de pessoas ímpias de Caim. Então virou os filhos de Deus sendo classificados como a geração de Sete, e os filhos dos homens, a geração de Caim ímpia. Esses dois gerações se encontraram, e a filha dos homens casaram com esses homens santos, e aí deu todo aquele problema de violência, e que Deus teve que trazer o dilúvio sobre a terra. Aí veio aqui o dilúvio, devido à violência e impiedade, Deus traz o dilúvio, e Noé, com a sua família, salva então da arca, 8 pessoas se salvaram, né? Esse é um entendimento, né, que já está na igreja desde o século IV a.C. Mas antes disso, tinha um segundo entendimento, que era, e esse era o entendimento predominante para os judeus no Antigo Testamento, que os filhos dos homens eram homens mesmo, e os filhos de Deus eram anjos. E os anjos coabitaram com as filhas dos homens e tiveram filho dele. Ou seja, os anjos se relacionaram com as mulheres humanas, né? E esse era o entendimento dos judeus já na época do Antigo Testamento, atestado pelo próprio livro de Enoque, que existe aí para todo mundo ler, Gênesis Apócrifo, que foi descoberto na caverna de Qumran, etc. Aqui, as tábuas cuneiformes de barro, escritas, já descobertas lá no Palácio de Assurbanipal. E qual que é a importância dessas tábuas? Que está falando do dilúvio. Está vendo a interligação da cultura suméria com a Bíblia? Essas tábuas falam do dilúvio, de reis que vieram antes, que viveram muito, veio o dilúvio, e depois reis que vieram depois, que passaram a viver com menos idade. Aqui eu mostrei pelas cores as descendências
de Sem, Cão e Jafé dividido pela geografia. Aqui apenas a genealogia para explicar e detalhar. A mais importante para a gente é essa de Sem, que vem por aqui, ó, Abraão, Isaac, porque vai dar em Jesus mais à frente. E um modo correto de aproximação ao texto, parecido com aquele que a gente viu de Gênesis, ou seja, é imprescindível que ao ler o texto bíblico levemos em consideração o seguinte: a mentalidade e as limitações dos povos daquela época. Temos que entender a mentalidade e a limitação deles. A cultura reinante entre os quais os escritores estavam imersos. Isso é importante para a gente entender a Bíblia. A linguagem era da época e transmitiam ideias e costumes da época. A inspiração bíblica leva em consideração todos esses fatores. A revelação possui conteúdo não atingível pelos povos daquelas épocas devido às suas limitações. Então Deus teve que dar revelação para poder ensinar para eles alguma coisa. E tudo que está escrito é inspirado, mas nem tudo é uma revelação. Isso aqui é importante. Ó. Tudo que está escrito é inspirado, mas nem tudo é uma revelação. Então isso aqui, ó, é imprescindível a gente levar em consideração. Guardem esse slide aqui para a vida toda. Acabou. Agora a última aula.